Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo que o Corinthians tem uma lista de jogadores negociáveis e que podem deixar o clube ainda nesta temporada. Eu vou te contar essa história e citar o nome deles. Vamos também falar ainda nesse blend de informações dos 8 patrocinadores que existem no uniforme do Coringão, meu amigo. Eu vou te citar valores, tempo de contrato, um pente fino dos patrocínios do Corinthians no seu uniforme. Ainda nesse blend de informações, a situação de Giovani, o Fabinho Soldado não alivia e mostra que está na bronca com o atacante e os seus representantes. Tem também, neste blend de informações, a situação de Thales Magno. Já fechou? Está renovado com o Coringão até o final do ano? Sim ou não? Tudo isso agora para você no Brasil. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Fabinho Soldado está revoltado, né, com o atacante corintiano. Trata-se do Giovani, tá? O executivo de futebol, né, explicou a situação do jogador que tem contrato até o meio do ano e foi, né, utilizado nesta temporada em um jogo, né, contra o Novo Horizontino. Foi bem, deu assistência, né? E aí mexeu com os ânimos da torcida. A questão do Giovani, que é melhor que muito atacante no Corinthians, melhor que o Hector, enfim, melhor do que Pedro Henrique, que estava aí, foi embora, melhor que o Pedro Raul, que estava aí, né, foi embora, mas pode voltar. Vamos lá, abre aspas para o Fabinho Soldado. Já fizemos algumas propostas e o jogador decide. Ele chegou até esse momento, ele decide o que quer para a carreira dele. Está treinando com a gente, foi até para alguns jogos dentro das necessidades da comissão técnica. Se houver necessidade e a possibilidade de usá-lo, o Corinthians vai usar, né? Quanto à sua decisão, precisa perguntar para ele o que ele decidiu para sua carreira. E depois ele completa ainda, porque o Fabinho entende que ele não renovou porque ele não quis. Se no momento que estamos aqui e não houve uma renovação para o Corinthians, está muito claro. Mas, de novo, a pergunta tem que ser feita para ele. Vai lá perguntar para ele. Né? Essa parte foi minha, tá? Para quem agencia a sua carreira. Fato é que ele vai jogar no Corinthians, vai trabalhar no Corinthians. Fato é que vai jogar no Corinthians, vai trabalhar no Corinthians aqueles que querem. E nós estamos muito felizes com o elenco que montamos e com todo o trabalho que está sendo desenvolvido, tá? O Giovani foi afastado do restante do elenco em outubro de 2024 por conta de impasses na renovação contratual. O Ramon deixou claro que foi por isso que não utiliza o jogador. Eu achei até um grande erro e até perigoso para o Corinthians na questão jurídica, né, o Ramon ter falado na coletiva que, né, ele não ia mais ser utilizado porque não queria renovar. Ele tem contrato até o meio do ano, tá? O contrato dele vai até julho, 31 de julho deste ano. E aí, nessa temporada, do nada, ele foi relacionado para um jogo que o Corinthians não tinha muitas opções no ataque e ele foi relacionado, né, entrou na partida ali contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista e o Corinthians venceu aquela partida com uma assistência do Giovani, tá certo? Ó, deixa o like aqui. E você, como que você agiria? Quem tá certo nessa questão do Giovani? Comenta aqui embaixo. Corinthians tem 8 patrocínios agora na camisa, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Corinthians oficializou a Apigás, né? Ou Epigás, né? Como novo patrocinador da equipe, né, masculina, né? Da camisa. Vai preencher, né, o peito, né, o tórax, né, a região aqui do tórax, né, a Epigás, e o Timão chegou a 8 patrocínios no uniforme com esse acordo, tá? É bom lembrar que faltam apenas 2 espaços, né, que estão livres, a barra frontal da camisa, tá? Chegou a ter o patrocínio pontual lá das Havaianas, mas não rolou em definitivo, né, fixo, e a parte traseira do calção. Por isso que eu falei uniforme e não camisa. São 8 patrocínios no uniforme. Então envolve aí o uniforme todo do Coringão e não apenas a camisa, tá? É bom lembrar que estão ocupadas já o tórax, as mangas, o master, a barra traseira da camisa, os ombros, a parte superior das costas, os meiões, o lado esquerdo frontal do calção, todos preenchidos, tá? Vamos às marcas, né? A patrocinadora Master, não posso falar aqui o nome, você sabe, ES, né? Enfim,
contrato vai até julho de 2027, contrato longo, tá? 103 milhões fixos por ano. Eu não falo por conta de limitação aqui no YouTube. O Banco BMG está nas mangas, vai até dezembro do ano que vem, 2026, 12 milhões fixos por ano, tá certo? A Epigás no tórax, né, fevereiro de 2026, não foi divulgado o valor. A Elétrica Área, né, barra traseira da camisa, dezembro de 25, não foi divulgado o valor. Né? A Viva Timão Ombros, né, dezembro de 26, também não foi divulgado. A Easy Seguros também não foi divulgado, parte superior das costas. A Casinc Consórcios Meiões, dezembro de 25, né? Também não foi divulgado. E a Unicesumar, lado esquerdo frontal do calção, até fevereiro, né, de 25, termina nesse ano, tá? Essa lista aqui, né, sempre para ser honesto com o nosso trabalho, né, eu peguei lá no meu timão, numa matéria bem elaborada, ela bem bacana, tá? Do meu timão, fazendo um resumo aí, eu, né, tô passando para vocês aqui, para vocês darem uma olhada lá depois, tá? Se quiser acompanhar a matéria, mas tô passando aqui no vídeo para vocês, deixa o like e me fala o que vocês acham, né, do uniforme do Coringão e dos 8 patrocinadores. Tá bom, Coringão? Olha só, o Corinthians tenta essa semana, no máximo, fechar a renovação do Thales Magno até o final, né, da temporada 2025. Eu não garanto que isso vai acontecer, tá? O Fabinho Soldado, né, inclusive deu o prazo, né? Vou colocar isso na boca dele para ninguém me cobrar depois, porque quando eu falo, acontece, meu amigo. Eu falei sexta-feira para vocês, quando falaram que a negociação com o Andileri já tinha acabado, né, que não ia acontecer mais. Na sexta-feira eu disse, o Corinthians fez uma nova proposta e deu um checkmate, que é resolver nesse final de semana. No domingo estava resolvido. Quando o cafezinho fala, está resolvido. Então, esse prazo não sou eu que estou colocando. É o Fabinho Soldado, vou até abrir aspas aqui. Houve algumas conversas e essa semana a gente espera intensificar um pouquinho e trazer um final. O atleta está muito satisfeito, tem um desejo enorme de continuar no Corinthians e também é o nosso desejo. Mas é claro que existe um processo que precisa estar avançando e essa semana é uma semana importante para isso. Seria uma extensão de empréstimo, tá? Então tá claro aqui, o jogador de 22 anos chegou ao Corinthians no ano passado por empréstimo até o meio desse ano, tá? Ele pertence ao New York City. O Corinthians, né, ficou acordado que o Corinthians teria que desembolsar. Tá meio, ainda falta uma transparência aí. Tem gente que fala que são 13 milhões e meio de dólares, né? E tem gente que fala que são 15 milhões e meio de dólares. É claro que ainda tem, né, 1 milhão e meio de dólares aí que já dá 15, né, pelo empréstimo. Então, se o Corinthians comprar o jogador, no mínimo, o valor total gasto são 15 milhões de dólares, tá? Possui algumas metas a ser batidas. O New York City acredita que o jogador deveria jogar mais, né, no Corinthians, né, para valer a pena, né, um novo empréstimo. E, curiosamente, essa semana ele já foi titular domingo e tem tudo para ser titular num jogo importante de Libertadores na quarta. Tá? O Corinthians quer decidir essa semana aí a questão do Thales Magno, tá? O que tá pegando? O empréstimo até o final do ano, o Corinthians pediu que mudasse o valor de opção de compra. Não sei se conseguiu, tá? Então, assim, ou vai ser atualizado esse valor de opção de compra, ou o Corinthians vai ter que desembolsar uma grana. Uma das duas coisas, né, aconteceu ou vai acontecer para esse, né, empréstimo ser prorrogado, tá? Ou alteração no valor de compra, tá? Que eu tenho até medo que possa ter uma compra já. Eu tenho até medo por conta do valor, não sei qual o valor. Eu tenho até medo que possa surgir uma obrigação de compra, não mais uma opção de compra, e também mudar o valor da opção de compra, né? E o mais simples é o Corinthians estar pagando por mais 6 meses, que eu acho que é o mais correto, tá bom? Então, essa semana, segundo o Fabinho, tem uma definição, dedo no like, e agora vamos com a informação exclusiva. Eu apurei aqui uma lista de jogadores que o Corinthians pretende negociar nessa temporada. É uma pequena lista, tá? Alguns nomes vão te surpreender, acho que 2 deles vão te surpreender, tá? E outros, né, você já imaginava. Isso é claro que nunca vai ser confirmado pelo Fabinho Soldado,
nunca vai ser confirmado pelo Augusto Melo e por ninguém, até por questão de ética, e eles estão certos de não confirmar, porque são jogadores, né, que pertencem ao clube. Isso é ruim para o ambiente confirmar um negócio desse. A gente falar é uma coisa, agora o Corinthians falar é outra, né? Tem outro peso, tá? E é patrimônio do clube. Então vamos lá. O Palácios eu já havia falado para vocês, mais uma vez, né? Vocês viram a entrevista do Fabinho Soldado, falando que não dá para ficar realmente com 4 laterais e que vamos ter novidades no meio do ano, no decorrer do ano, aí, com saídas de atletas. Ele falou isso. E a pergunta era sobre o Palácios. E eu falei para vocês, né, quando surgiu a informação que o Corinthians ia mandar embora o Bidu, eu falei, esquece, é mais um acerto do cafezinho, do cafezeiro. Eu falei, esquece. Quem eles não gostam é o Palácios. Teve problema de disciplina, o empresário dele reclamou que ele era titular, se irritou demais, e a questão que eles consideram que o Palácios tecnicamente não é bom, é ruim. Então, na avaliação deles, Palácios, meu amigo, esse o Corinthians quer de qualquer jeito negociar. Tá? É um jogador que o Corinthians vai tentar negociar no mercado, e o que chegar vão facilitar para ele sair, tá bom? Além do Palácios, o Charles. O Charles, o Corinthians acha um jogador que é interessante hoje negociar. Mas ele, por exemplo, essa questão do Ceará, ninguém confirmou ainda, né? Se é verdade ou não. Mas se o Charles quiser ir para o Ceará, tá? O Corinthians facilita, beleza? Facilita como? Pagando metade do salário. Vai por mim, é o que eu apurei. Héctor Hernandes também já foi avaliado que não dá para ser jogador do Corinthians. Então, se pintar uma negociação, o Corinthians quer negociar também o Héctor Hernandes. E agora 2 nomes, né, que estão numa lista assim de, não que o Corinthians quer negociar, tá oferecendo, quer vender, isso não existe. Por favor, tá, gente? Informação, eu costumo dizer, não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Por exemplo, qualquer proposta que chegar para o Coronado, o Ramon Dias já avisou que pode liberar, tá? Ele não é um jogador imprescindível, mas o Corinthians não está oferecendo ele no mercado. Então vamos lá, nota bem aí. E outro jogador que me surpreendeu é o Léo Maná. Só que o Corinthians renovou com o Léo Maná. E aí o Corinthians também vai ter que ir no mercado buscar um lateral direito, tá? Me falaram também que se chegar algo para o Maná, o Corinthians seria interessante para o Corinthians emprestar, né, ou negociar em definitivo e até emprestar. Mas ele é o único hoje substituto do Mateuzinho. Aí creio eu que o Corinthians ou apostaria mais no Jacaré ou iria ao mercado, e acredito que sim, iria ao mercado buscar um lateral direito, tá? Então são informações aí de uma pequena lista que o Corinthians vê hoje de atletas negociáveis ainda em 2025. Lembrando que o Coronado não é que o Corinthians quer negociar, é que o Ramon coloca numa lista de, se pintar algo bom, até por ser um jogador de 2 milhões de reais no banco, pode liberar, tá bom? O restante é porque realmente não foi aprovado. E claro que nunca vão falar isso publicamente, mas eu falo para vocês, tá certo? Vamos falar desse jogo da noite, que tá um dilema aí, porque existem alguns modelos de escalação que já dá pra gente identificar como algo, como uma dúvida, como um mistériozinho, digamos assim, para essa partida. Vejam só, né? Um mistério, suspense contra a UCV, mas faz parte, né? É mais pelo que o Corinthians pode oferecer do que propriamente sobre o adversário. Enfim, o fato é que Ranieri tá machucado, né? Vai ficar um tempo ausente aí, cerca de um mês e pouquinho. O Breno Bidon tá de volta, tem uma tendência, inclusive, que ele seja titular a partir desse jogo. E o José Martínez, que estava jogando muito bem ali pela direita, vai ter que fazer a primeira função no meio-campo. Não tem outro jogador. Vai improvisar ali. Improvisar não, né? Mas vai usar o Alex Santana por ali, vai usar o Breno Bidon por ali, vai usar o Rian por ali. Até possível. Mas o Martínez já fez essa função. Chegou no Corinthians ano passado fazendo essa função. E aí você não mexe no Carrilho, por exemplo, no André Carrilho, que segue sendo o cara pela direita. Deixa eu pegar minha lousinha aqui. Minha mesa tática, na verdade, né? Eu até tinha mudado aqui a escalação, porque eu tinha colocado aqui no último vídeo com 3 atacantes, né? Mas vamos inverter aqui de novo. Vamos fazer o losango com o Garro na ponta do losango aqui. O Martínez abrindo o meio campo, tá? Martínez abrindo o meio campo. Carrilho, Bidon como titular, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Esse deve ser o time. O Bidu treinou entre os titulares, até exatamente por essa fragilidade do adversário, a necessidade de um lateral mais ofensivo, né, do que propriamente um cara que fique se defendendo aqui não faz muito sentido. André Ramalho e Choca,
Hugo Souza e Mateuzinho. Esse deve ser o time do Corinthians. Agora, o meu timão publicou que entre os titulares, numa formação que a gente não sabe se ela vai ser alternativa, ou seja, para um segundo momento, para um segundo tempo, ou se daqui a pouco, de última hora, o Ramon faz essa troca, eles tiraram provavelmente o Bidon, tá? Eles colocaram até em suspeição ou o Martínez ou o Bidon. Eu acho que sai o Bidon. E aí você abre o Romero com o Memphis e o Yuri. Você faz 3 atacantes. A linha aqui, né? Deixa eu inverter. O Carrilho e o Martínez com o Garro, que era mais ou menos o time que eu tinha colocado aqui, né? O meu timão disse que o Romero treinou entre os titulares. Pode ser para uma alternativa de jogo, como pode ser verdadeiramente para começar a partida. Mas a tendência, exatamente pelo que funcionou, é o modelo tático do Losango, que é o Martínez aqui ocupando a função do Ranieri, o Carrilho aqui pelo lado direito, o Bidon pelo lado esquerdo, e o Bidon joga muita bola, tem que ser titular, na minha opinião. Garro aqui com 2 atacantes. Ah, mas Chico, 3 atacantes não deixa o time mais ofensivo? Depende. Porque você também abre um pouquinho mais esse setor aqui, que é o setor vital do jogo, né? É o setor de construção e, ao mesmo tempo, de marcação do adversário. De impedir, muitas vezes, que o adversário construa por aqui para não chegar nesse setor aqui, né? O Guarani, muitas vezes, teve espaço aqui, tinha um buraco que o Guarani aproveitava. Então, eu sei que vocês... Na verdade, eu não sei, né? Eu ia viajar agora, ia falar. Eu sei que vocês não gostam de tática. Não, talvez vocês até gostem. Né? Eu que não falo muito de tática aqui, mas de vez em quando é mais para elucidar sobre essas mudanças, novidades que o Ramon Dias está tentando fazer. Tem um fato também, né? Poxa, mas por que não o Thales Magno e sim o Romero? Para deixar o Thales para segundo tempo, né? Me parece claro, né, que você usa uma estratégia para ter uma arma para mudar jogo. E não tem arma melhor nesse momento do que o Thales Magno para mudar um jogo, né? Ele tem 10 partidas disputadas no ano e 5 gols. E 2 assistências. Ou seja, ele tem um gol a cada 2 jogos. É uma média interessantíssima para quem nem sempre foi titular. E ainda 2 assistências. O Romero tem 3 gols, se eu não me engano. E 1 assistência. Ou seja... eles estão também contribuindo, fazendo a diferença. Mas o Romero, ele te dá uma condição até de recomposição, né? Na medida em que você não sabe muito bem como vai se desenrolar o primeiro tempo, você tem só 3 jogadores no meio campo, você precisa de atacantes que voltem para marcar. Não é muito o caso do Memphis e do Yuri, né? Então o Romero vai ter esse compromisso. Por isso que talvez começar com o Martínez no meio, mesmo que seja, e talvez até questionável pelo aspecto conceitual, né? Caramba, você vai enfrentar um time semi-amador da Venezuela com 3 volantes. Não são 3 volantes, né, gente? O Carrilho sempre foi um atacante na vida dele. É que ele tá jogando por dentro e ele é muito técnico e não quer dizer... se o time do Corinthians tiver a bola no pé, tiver a bola para construir... Não é um time defensivo, por mais que sejam 3 meio-campistas ali ou 4 meio-campistas. Eu acho que dá uma sustentação bacana e, ao mesmo tempo, você tem qualidade de jogo. E um time que se conhece, que jogou dessa maneira todo o ano passado, boa parte do ano passado, né? E que segue jogando assim. E, eventualmente, ele alterou. Eu sei que o adversário é frágil e que a tua tendência natural é empurrar atacantes, empilhar atacantes lá para dizer assim, vamos para dentro deles. Mas também é verdade que em algum momento eles assustaram, muito por conta da displicência do Corinthians, mas eles assustaram no primeiro jogo. E se eles tiverem a bola em determinado momento, você precisa ter cobertura. Porque o Corinthians, ao atacar, se expõe. Vai jogar em casa, precisa encurralar o adversário, mas eu não vejo que esse sistema com 4 meio-campistas ele seja defensivo. Porque você tem o Bidon que chega bem à frente, o Carrilho também, o Martínez, então ataca que nem um louco, ele é o primeiro volante. E o Garro, o Memphis e o Yuri, que tem uma liberdade maravilhosa ali do meio para frente, ali naquele último terço para poder construir as jogadas. Então eu acho que o ideal é a manutenção, ainda mais pela volta do Bidon. Mas preciso registrar aqui que o meu timão trouxe a informação de que o Romero treinou entre os titulares. Se vai ser definitivo desde o começo, não sabemos. Pode ser que seja uma formação para o decorrer da partida. E aí no segundo tempo ele tem o Romero, ele tem Thales Magno, ele tem outras possibilidades. E aí, o que vocês acham que vai acontecer?
Bom, só para confirmar que o Angileri realizou exames médicos, já está em São Paulo, já está tudo certo. Resta apenas a divulgação desses exames para que o clube assine o contrato e faça a divulgação, né, gente? É um anúncio que falta. O presidente Augusto Melo, inclusive, concedeu entrevista para o Benjamin Bach e confirmou também essa situação. Tá tudo certo. Resta saber, né, a questão do timing aí. Mas durante o dia, provavelmente, ele vai ser anunciado, o Fabrício Angileri, como o novo lateral esquerdo, aprovado, autorizado, avalizado pela comissão técnica de Ramon e Emiliano Dias, ex-River Plate, só que ele não joga há 9 meses. Então, assim, também a gente precisa entender, por isso a cautela aí com os exames médicos, né? Se ele vai estar bem fisicamente, quanto tempo ele vai demorar para entrar em forma. O Corinthians tem outros laterais que provavelmente a comissão entendeu que não são o suficiente, a gente sabe que não são. O Palácios a gente não sabe se é. O Hugo e o Matheus Bidu a gente entende que não são, realmente. Então o Angileri resolve o problema, teoricamente, bem teoricamente, né? Porque a gente não sabe o quanto ele vai jogar, quando ele vai jogar, como ele vai jogar, não sabemos nada. Teoricamente, sim. É um bom jogador que estava na Europa, não jogando há algum tempo, é verdade, mas fez carreira no River Plate, foi muito bem no River, também começou lá no Godoy Cruz, enfim, é um ótimo jogador, é da posição. E é mais equilibrado, digamos assim, né? Tem compromisso tático, defensivo e ao mesmo tempo chega bem à frente. Enquanto que Hugo e Matheus Bidu são bem desequilibrados, né? O Hugo, ele até, compõe um pouco mais defensivamente, mas do meio campo para frente esquece o Hugo, né? E o Matheus Bidu é o contrário. O Bidu pode jogar até de ponta, até de atacante, mas deixa alguns buracos e defensivamente comete alguns erros medonhos. E o Palácios a gente não sabe exatamente o que pensar. Então, é mais ou menos nesse sentido. O anúncio deve acontecer a qualquer momento. Até pode já ter ocorrido quando você está assistindo esse vídeo e essa é a minha fala aqui. Beleza?